Olá pessoal, tudo bem? Bom, por acaso você já pensou em quantas vezes você começou uma atividade e desistiu no meio? Ou, por exemplo, você começou a ler um livro e por alguma razão você não concluiu ou desistiu no meio? Você se matriculou numa academia de ginástica e foi alguns meses, depois você parou por alguma razão? Sem concluir aquilo que você se predispôs a atingir, ao alcançar? Você se matriculou num curso de idiomas e chegou na primeira prova, você acabou desistindo por alguma razão. Você já passou por isso? Bom, a ideia é falar um pouco mais sobre isso, que na verdade, no último vídeo eu já falei sobre autossabotagem, e um dos tipos de autossabotagem é inconstância. Então hoje eu gostaria de falar exclusivamente sobre essa inconstância, porque inclusive é recorrente e até surgiu num workshop que eu apresentei na semana passada, onde a pessoa me trouxe um caso em que ela estabeleceu uma rotina de atividades e por alguma razão ela não conseguia dar andamento a essa rotina por diferentes razões. Vamos entender um pouquinho mais o que acontece na nossa mente que faz a gente começar alguma coisa, uma atividade, e não concluir essa mesma atividade, que na verdade nós chamamos de inconstância. Eu, por exemplo, já falei num vídeo sobre leitura de livros, e que antigamente eu realmente não tinha essa aptidão, não tinha essa motivação de leitura. Eu começava a ler um livro, ficava motivado, inclusive, a ler o livro. Talvez lia 1, 2 capítulos, mas de repente, por alguma razão, eu parava de ler, desistia, não gostava, encostava o livro e, quem sabe, comprar um outro livro e fazer a mesma coisa. Também não tenho muito orgulho de falar, mas tenho que ser sincero. Eu já paguei 24 meses, 2 anos de academia, aqui na Paulista, uma academia muito boa, e dá para contar nas mãos quantas vezes eu fui, por 2 anos. Então, o que acontece na nossa mente que muitas vezes geram esse comportamento, essa autossabotagem, e às vezes a gente não consegue realmente concluir aquilo que a gente se predispôs a fazer, né? Então essa inconstância é começar uma atividade e não concluir. E para começar, todo comportamento tem uma intenção positiva. O que é isso? Todo comportamento tem um ganho, tem um benefício, consciente ou inconsciente. E qual é a intenção positiva da inconstância? Pode ser que eu parei de realizar aquela atividade porque eu quero fazer algo mais prazeroso, eu tenho tempo para fazer algo mais prazeroso, ou talvez aquilo não me faça bem, fisicamente ou emocionalmente, então eu paro de realizar. Mas talvez isso seja só uma justificativa que eu encontro, porque no fundo existe uma intenção mais profunda de parar de realizar aquela atividade. Talvez lá internamente eu possa pressupor que eu possa falhar novamente, porque de repente já aconteceu isso no passado. Então, como eu falei, eu não conseguia terminar de ler livros, então eu posso pressupor que aconteça isso de novo, né? E então eu acabo evitando de dar continuidade naquela atividade porque eu acho que vai acontecer de novo. Ou, por outro lado, eu começo a pressupor das incertezas de que pode acontecer ou as consequências se eu concluir aquela atividade. Então, por exemplo, se eu continuar nesse ritmo de exercício físico, eu posso me machucar. Então vamos parar, porque eu quero me proteger desse risco. Então perceba que sempre vai existir uma intenção de algum benefício, de algum ganho ou de uma proteção que eu posso gerar um comportamento até de medo, de insegurança, mesmo de ansiedade, que vai me bloquear a continuar aquela atividade. Por isso dessa inconstância, ok? Mas o primeiro passo é você entender qual é essa intenção. Se você perguntar para você várias vezes, mas o que realmente eu ganho com isso? Porque no fundo eu quero continuar a atividade, eu quero ter a minha rotina, eu quero estabelecer e realizar as atividades que eu planejo realizar. Então, o que acontece? Que no final eu paro, eu desisto. Entendendo isso, puxa, o que eu realmente ganho? Qual o real benefício se eu não concluir essa atividade?
Se você entender essa intenção positiva, é o primeiro passo, porque entendendo, por exemplo, se eu queira me proteger de evitar repetir esses erros que eu passei, então já que eu parei de ler livros no passado, o que eu posso fazer? Sabendo que é algo querendo me proteger disso, então eu posso dizer, tá, eu vou proteger isso, então eu vou pegar um livro mais curto, para pelo menos quebrar essa crença, para pelo menos quebrar esse paradigma. Então, se eu conseguir ler um livro mais curto, talvez eu consiga provar para essa parte que eu sou capaz de ler. E depois eu vou aumentando o desafio. Mas o primeiro passo já foi dado. Se é algo querendo me proteger dos efeitos e consequências de concluir aquela atividade, por exemplo, a atividade física pode me lesionar, então o que eu posso fazer? Eu posso realizar atividades mais leves, escolher atividades mais leves ou ter um acompanhamento do profissional adequado que possa me ajudar a evitar esse tipo de lesão, certo? Então, sabendo dessas intenções, eu consigo mudar meu pensamento ou estratégias para que eu possa concluir a atividade, mesmo assim protegendo essa intenção. Esse é um primeiro passo. O segundo passo, também tão importante quanto, é você definir bem a sua meta, literalmente. Se você falar assim para você mesmo, eu quero começar uma atividade física. Começar, todo mundo começa, e concluir, e realizar, e manter. Então, é importante você ser literal na definição dessa meta. Se você falar assim, eu quero realizar a atividade 3 vezes por semana para chegar nos meus 70 quilos, vamos supor. Legal. Quando você chegar nos 70 quilos, acabou? Parou? O que você vai fazer para manter? Então, você pode ampliar, melhorar essa definição de meta. Eu quero realizar atividades físicas 3 vezes por semana para chegar nos meus 70 quilos e manter esses 70 quilos. Então, percebe que eu vou dar continuidade a essas atividades. Por exemplo, eu quero concluir um livro, a leitura de um livro. Tá. Quanto tempo? Você vai concluir em 1 ano? Em 2 anos? Estabeleça, olha, eu quero concluir a leitura de um livro a cada 3 meses. Concluir a leitura de um livro novo a cada 3 meses. Então estabeleça esses prazos corretamente. E definindo a conclusão e não só a leitura. Eu posso então até ampliar isso daí. Eu quero ler, compreender e concluir a leitura de um livro a cada 3 meses. Tudo bem? Por exemplo, uma escola de idiomas. A pessoa fala, não, eu quero me matricular numa escola de idiomas. Tá, matricular, todo mundo pode matricular e concluir mesmo. E o que você realmente vai conquistar com isso? Então, estabeleça o objetivo completo. Eu quero me inscrever ou me matricular numa escola, frequentar periodicamente para aprender, para praticar e falar fluentemente esse novo idioma. Percebe o quão mais rico é essa meta? E isso vai ser literal para sua mente inconsciente absorver isso e gerar comportamentos adequados para você concluir essa meta. Então, seja mais claro na definição dessa meta. Se você estabelece a sua rotina diária, seja mais claro em que fazer em cada rotina, porque se você deixar muito aberto, cada rotina pode tomar muito mais tempo e aí afetar as outras atividades. Porque se você acaba atrasando uma, as outras vão também atrasar na sequência. Vai chegar uma hora que você não faz uma das atividades e isso pode te desmotivar. Tudo bem? Uma outra maneira também de potencializar a motivação, eu já falei sobre isso em um vídeo, mas só repetindo, é você aumentar o valor daquele ganho, se você concluir a atividade. Então, por exemplo, se você já sabe qual é o seu principal valor na sua vida, o que é mais importante na sua vida, né? Por exemplo, se é felicidade, então quando você pensar naquela atividade, na conclusão daquela atividade, o que essa atividade pode te proporcionar de mais felicidade? Então isso, quando você pensar na atividade, pensa sempre em, se eu concluir, eu vou ser muito feliz por causa disso. Então, por exemplo, se eu concluir a leitura do livro,
As pessoas podem me elogiar pela disciplina ou pelo conteúdo que eu posso compartilhar daquela leitura, e esse elogio pode me deixar mais feliz, ou no mínimo, para quem tem a barra de reconhecimento como um valor muito importante. Então, ter um elogio das pessoas é muito importante. Ou até melhor, para quem tem esse valor reconhecimento muito forte, muito importante, quem sabe você possa se reconhecer quando você concluir aquele desafio. Seja qual for o desafio de concluir essas atividades. Tudo bem? Então, alinhe, assim, aumente o potencial daquele valor para aumentar aquele ganho, aquele benefício ao concluir aquela atividade. Existe uma outra maneira também pela PNL, é você utilizar um metaprograma. Que são programas da nossa mente? Um deles, por exemplo, define como busca do prazer ou fuga da dor. Ou seja, são dois mecanismos, dois pensamentos que podem me proporcionar uma motivação para realizar a atividade. Então tem gente que faz atividades por prazer. Então tem gente que realmente lê por prazer. Então a pessoa consegue se motivar pela atividade. Então quanto mais conteúdo, talvez, daquele livro, mais prazeroso, porque ela vai motivar, né, pela busca do prazer. Ou tem gente que é motivado pela dor. Então, por exemplo, a falta de conhecimento, a falta de um bom conhecimento de livros pode me motivar a buscar isso, porque talvez a falta disso eu não consigo ajudar as pessoas pela falta de conhecimento. Ou talvez eu não consigo me enquadrar em certos grupos por falta de conhecimento. Então isso me gera uma dor e isso vai me motivar. No caso de atividades físicas, por exemplo, tem gente que faz atividades físicas porque sente um prazer pela atividade física. Então ela busca o prazer, então ela realiza a atividade física. Agora tem gente que, por exemplo, o médico falou, olha, se você não realizar atividade física, você vai cada vez mais piorar da sua saúde. Então isso ativa um mecanismo de fuga da dor e vai fazer a pessoa enfrentar todos os desafios para dar continuidade nessa atividade. Então isso chama metaprograma, fuga da dor e busca do prazer. Qualquer que seja a sua melhor motivação, seja a busca do prazer ou a fuga da dor, potencializa para você começar a ter essa iniciativa de, principalmente, concluir a atividade. Tudo bem? Bom, existem outros mecanismos, mas encontre o seu melhor mecanismo e estabeleça uma estratégia de flexibilidade da mente, porque se você definir metas muito rígidas ou talvez metas muito superiores à sua capacidade atual, porque assim, uma coisa é você dar pequenos passos, outra coisa é você querer dar um salto. Então, se você definir uma meta muito além da sua capacidade atual, isso pode ser prejudicial. Então, é importante você definir uma margem de conquista de cada uma dessas atividades para concluir de forma mais adequada, porque muitas vezes você cria uma meta muito superior à que você consegue e ao não conseguir, isso vai te desmotivar. Ou, por exemplo, se você tem uma rotina diária, então você estabelece várias atividades no dia, então se atrasar uma atividade, você acaba desmotivando as outras. Estabeleça uma margem, uma flexibilidade entre as atividades, porque pode ocorrer algum atraso, pode ocorrer alguma coisa, alguma eventualidade que pode interferir nessa rotina. E falando em eventualidade, uma última dica muito importante. Associada a essa flexibilidade, muitas vezes o que acontece? Se você coloca no seu planejamento, quero ler 5 páginas por dia, por exemplo, como objetivo, né? E aí, por alguma razão, chega um dia que você não conseguiu cumprir com isso. Você pode trazer essa generalização e falar, puxa, falhei de novo, e isso vai te desmotivar e vai fazer você desistir. Ou você pode dizer para você mesmo, isso é apenas uma eventualidade, amanhã eu dou continuidade. Porque essas eventualidades
podem ocorrer por alguma situação. Então é importante você estabelecer uma maneira de ter um plano B ou flexibilidade para assumir essas eventualidades. Porque se você for muito rígido nessas metas e não conseguir concluir, o fato de não concluir vai remeter a algum episódio anterior de que você falhou e você pode generalizar e pressupor que está acontecendo novamente. Então é importante você estabelecer essa margem de flexibilidade. Então, por exemplo, se você estabeleceu 3 vezes por semana frequentar a academia e por alguma razão você não foi uma vez, entenda, defina, dê o significado de apenas uma eventualidade e que no dia seguinte você pode voltar a realizar a atividade. Para que você evite pressupor uma generalização de que é uma repetição de comportamento. Obviamente que se repetir essas eventualidades, aí volte e utilize outros mecanismos, por exemplo, metaprograma, aumente o valor, defina melhor a sua meta, ok? Ou procure um coach para você trabalhar essa neuroplasticidade para você conseguir concluir as atividades, ok? Mas o mais importante é você ser mais empático, assumir da sua vulnerabilidade e evitar de ficar pressupondo que é apenas uma generalização de comportamento, e sim, talvez uma eventualidade que você possa corrigir e mudar a estratégia para você fazer diferente e concluir aquela atividade que você se predispôs a fazer. E, obviamente, alcançar o resultado desejado. Valeu? Bom, eu espero ter contribuído de alguma maneira. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço a todos. Gratidão.